A maior e mais antiga estrutura feita pelo homem a estar na lista das 7 maravilhas do mundo antigo, cercada de mistérios, teorias e mitos. No vídeo de hoje, veremos a história das grandes pirâmides do Egito. Se você quer entender como e por que elas foram construídas, deixa o like, se inscreve aí no canal e vem comigo para dentro dessa épica história da engenharia. As grandes pirâmides são uma das estruturas mais intrigantes da humanidade. São tão absurdamente grandes que até hoje não existe um consenso na técnica utilizada na sua construção. Para entender mais sobre as pirâmides, vamos a fundo na história para trazer toda a origem desses monumentos, assim como as principais teorias na sua concepção. Há quase 5.000 anos atrás, durante a terceira dinastia egípcia, liderada pelo faraó Djosé, que reinou por aproximadamente 2 décadas, a cultura via os faraós como personificações de deuses na Terra. Sendo assim, um dos eventos mais esperados por esses líderes era justamente a sua morte, que seria o início de uma vida próspera e eterna em outro plano. Mas essa vida eterna só aconteceria enquanto o seu corpo físico ficasse preservado pelo processo de mumificação, e seguro, livre de qualquer interferência. Então, para isso, o faraó passava praticamente todo o seu reinado construindo o seu próprio túmulo, chamado de mastabas, que tinham que ser resistentes o bastante para proteger os seus restos mortais por eras. Mas essa não era uma tarefa fácil, já que saqueadores constantemente roubavam essas estruturas, por maior e mais segura que fossem. Até porque muitos desses saqueadores faziam parte das equipes que trabalharam durante a sua construção. Na tentativa de solucionar esse problema, Djosé escalou o maior arquiteto e pensador da sua época, conhecido como Imhotep. Imhotep ficou responsável pela construção da maior mastaba jamais construída. Com o objetivo de tornar o túmulo impenetrável, Imhotep construiu diversas mastabas, uma sobre a outra, reduzindo o tamanho de cada nova camada. Intencionalmente ou não, o empilhamento das mastabas feito por Imhotep teve sua forma final muito próxima de uma pirâmide, só que com forma escalonada. Um feito absolutamente impressionante, pois nunca antes uma estrutura havia se elevado tanto em relação ao solo. Após o fim do reinado de Djosé, a 4ª dinastia se inicia e o novo faraó era simplesmente obcecado pela obra erguida pelo antecessor desde criança e estava predestinado a iniciar os principais projetos que fundamentariam todos os conhecimentos necessários para a construção das grandes pirâmides. Sinéfiros queria dar um passo além nas obras do seu antecessor. Ao invés de simplesmente empilhar mastabas, teve a ideia de fazer um projeto único, com 4 faces lisas e inclinadas, e que fossem maiores e muito mais imponentes. Sua primeira tentativa foi a pirâmide de Meidum, que, como tudo o que se faz pela primeira vez, erros podem ser cometidos, e nesse caso não foi diferente. Com uma altura de 65 metros e uma base de 144, a pirâmide tinha um sério problema na execução. O encaixe dos blocos de pedras eram praticamente inexistentes. Isso fez com que o peso da própria estrutura a tornasse instável. O arquiteto responsável, um dos filhos de Sinéfiros, depois de 20 anos de construção, teve de dar a notícia para o seu pai faraó, que a estrutura não era confiável e que não fazia jus ao seu líder. O faraó então decide abandonar o projeto e partir para uma segunda tentativa. Decidido a superar seu último fracasso, Sinéfiros muda tudo no seu novo projeto. Quem sabe aquilo não seria a chance de fazer ainda melhor. Assim então aumenta significativamente suas dimensões. Almejando uma altura de 130 metros, iniciou um projeto com uma base de 189 metros
e uma angulação de 54 graus, ainda maior do que o projeto anterior. Mas, novamente, um erro grave foi cometido. A base fora construída com blocos menores que os utilizados nos níveis superiores. Isso não possibilitou uma boa dissipação do enorme peso da estrutura. A câmara que abrigaria o faraó se mostrou também instável, e no meio da construção, numa tentativa de salvar o projeto, sua angulação foi alterada para 43 graus, com a intenção de reduzir o peso sobre a câmara. Mas, por maior que tenham sido os esforços, a pirâmide possivelmente não atingiu as expectativas de cinéfilos, que mesmo após 17 anos de construção, não quis ser sepultado sob a estrutura. Essa pirâmide chegou a ser finalizada e é conhecida hoje como Pirâmide Curvada ou Pirâmide de Dashur. E venhamos e convenhamos, realmente não tem um formato dos mais agradáveis. Já idoso, o faraó então ordena a construção da sua terceira e última tentativa de atingir o tão almejado sonho da pirâmide perfeita. A 2.500 metros da pirâmide curvada, seu novo projeto consistia em uma estrutura muito mais conservadora. Observando a estabilidade muito maior utilizando um ângulo menor, seus arquitetos decidiram alargar a base para manter a angulação de 43 graus. Com uma base de 220 metros e uma altura final de 105, conhecida como Pirâmide Vermelha, foi a primeira pirâmide verdadeira construída pelo homem, que, segundo historiadores, foi o local do sepultamento do faraó Cinéfilos, apesar do seu corpo nunca ter sido encontrado, provavelmente saqueado em algum período da história. Por mais que hoje se saiba das enormes contribuições do faraó Cinéfilos, ele foi basicamente apagado da história pelos seus próprios filhos. Não se sabe bem a razão, ou talvez tenha sido simplesmente ofuscado pelo sucesso deles. Vai saber. Seu sucessor e filho, o faraó Quéops, que durante todo o período foi considerado como o real idealizador das grandes pirâmides, é o responsável pela construção da maior e mais alta estrutura do planeta até as construções modernas, como a Torre Eiffel. Quéops, diferente de seu pai, era conhecido como um líder cruel e impiedoso, mas dentre todos os faraós da história, foi o único a atingir a excelência na construção de pirâmides. Com 147 metros de altura e uma base de 230 metros, sua obra reuniu todo o conhecimento adquirido por seu pai, o que o ajudou a projetar a maior e mais imponente estrutura da Terra. Construída com 2,3 milhões de blocos em rocha calcária, com peso médio de 2,5 toneladas e dimensões de 2 por 3 por 1,5 em média. Quéops corrigiu um dos maiores erros dos projetos anteriores, utilizando rochas de base consideravelmente maiores, chegando a pesar mais de 10 toneladas cada. Todos os blocos tinham ranhuras do tipo macho e fêmea, que travavam os blocos uns nos outros, utilizando o próprio peso da estrutura. Artifício fundamental para manter a maior angulação, de 51 graus, contrariando todos os fracassos do seu pai. Ocupando uma área de 53 mil metros quadrados, com um volume de 2,5 milhões de metros cúbicos e uma massa estimada em 5,9 milhões de toneladas. A precisão na sua construção foi tão grande que a média da diferença entre os lados da pirâmide é de apenas 58 milímetros. As pirâmides eram revestidas com pedras chanfradas e polidas, que seguiam a mesma inclinação das faces da pirâmide. Isso dava um acabamento muito mais elegante e sofisticado, se comparado ao que vemos hoje. As pirâmides também tinham cores, possivelmente em 2 tonalidades, branco e vermelho, pois utilizavam diretamente as rochas com tonalidades dessa cor, ao invés de utilizar algum tipo de pigmento ou tinta. Do contrário do que se imaginava, as pirâmides não foram construídas com mão de obra escrava, e sim por trabalhadores livres, que eram pagos com trigo e cerveja, iguarias muito valiosas na época, que serviam como moeda. Estima-se que 200 mil homens trabalharam em sua construção, em 2 equipes de 100 mil homens, revezando dia e noite. Considerando essa jornada de trabalho, sem pausas e em 20 anos de obra, uma média de 13 blocos de pedras tinham que ser posicionados por hora. Levando em conta toda a dificuldade desse trabalho, é algo extremamente impressionante.
O sarcófago onde seria sepultado o faraó era o ponto mais importante do projeto. Eram tão grandes e pesados que tinham que ser construídos nas fases iniciais, assim como as câmaras que o abrigariam. As pirâmides do Egito foram as primeiras a utilizar os sistemas de abóbadas para a sustentação de tetos, que é uma estrutura que consiste no empilhamento angular de blocos que se encontram no topo, se autossustentando. No caso da Grande Pirâmide de Gizé, a câmara utilizou um sistema de lajes e vigas sucessivas, com uma laje inclinada no último segmento, que aumentou muito a rigidez da câmara, permitindo a sustentação e dissipação do enorme peso sobre ela. O local da construção das pirâmides também era escolhido a dedo pelo faraó. A necrópole de Gizé, que é composto por um conjunto de 3 pirâmides, por exemplo, segue o alinhamento das estrelas do cinto de Órion. Além disso, suas faces são perfeitamente alinhadas com os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. As grandes pirâmides são cercadas de teorias. Algumas das mais bizarras alegam que elas são, na verdade, usinas geradores de energia eletromagnética e que a sua construção é obra de seres extraterrestres. Por mais interessantes que sejam, essas teorias não passam de fábulas geradas pela enorme complexidade na sua execução. Diversos estudiosos buscaram durante anos as técnicas pelas quais os egípcios utilizaram para construir algo tão grandioso, basicamente sem nenhuma tecnologia. Na época, nem o ferro era utilizado, o único metal estrutural disponível era o cobre. Uma das teorias mais aceitas é a do arquiteto Jean-Pierre Houdin, que diz que os egípcios utilizaram de rampas e trenós para movimentar os enormes blocos. Os trenós eram puxados por dezenas de homens. A areia, por sua vez, era molhada para manter uma coesão durante a passagem do trenó, pois com o peso do bloco em uma areia seca, seu deslocamento poderia gerar lombadas que dificultariam seu transporte. Além disso, a areia molhada tem um coeficiente de atrito consideravelmente menor. Na teoria de Jean-Pierre, 2 sistemas de rampas foram utilizados, um externo numa primeira etapa, que possivelmente atingiu uma altura de 43 metros, e outro interno, em forma de espiral, ao redor da pirâmide. A angulação dessas rampas tinha que ser a mínima possível, pois a cada grau a mais poderia significar uma força muito maior para puxar os blocos de pedra. Para termos uma ideia, vamos fazer alguns cálculos. Para calcular a força necessária para puxar um objeto em um plano inclinado, usamos um exemplo clássico da física, que utiliza uma fórmula básica, onde a força necessária é igual à massa do bloco vezes a gravidade, tudo isso vezes o seno do ângulo da rampa, mais o coeficiente de atrito vezes o cosseno do ângulo da rampa. Não entendeu? Não tem problema. Vamos simplesmente substituir os valores nessa fórmula. Considerando a massa do bloco em 2.500 kg, uma rampa inicial em 10 graus e a gravidade, para facilitar os nossos cálculos, usaremos como 10 metros por segundo ao quadrado, só falta agora o coeficiente de atrito. Como eu não sei o coeficiente de atrito da madeira e da areia molhada, considerei o dobro do atrito entre a madeira e a neve, valor que é facilmente encontrado na internet. Substituindo os valores na equação, temos uma força necessária de 10.250 newtons, ou aproximadamente 1.025 kg. Usando dados da literatura moderna, que considera que um homem de porte médio é capaz de puxar de uma forma constante com uma força equivalente a 150 newtons, que é igual a mais ou menos 15 kg, dividindo a força necessária para puxar o bloco pela força unitária de cada trabalhador, teríamos o mínimo de 68 pessoas para puxar cada bloco de pedra. Considerando o ângulo de 10 graus, a rampa externa, com uma altura máxima de 43 metros, teria que ter um comprimento de quase 250 metros. Se diminuirmos esse ângulo pela metade, 5 graus, por exemplo, esse comprimento dobra. Essa é uma das razões que uma única rampa externa para construir toda a pirâmide seria uma teoria pouco provável, pois uma rampa com inclinação de 10 graus para vencer uma altura de 147 metros teria um comprimento de quase 850 metros e seria mais cara e complexa de construir
do que a própria pirâmide. Essa teoria de rampas ganhou ainda mais peso quando, em 1986, uma empresa decidiu estudar a estrutura com um scanner de densidade, que mostrou alguns padrões em espiral no corpo da pirâmide, que se iniciava a partir de uma certa altura, se encaixando perfeitamente nas suposições de Jean-Pierre. É possível também que, ao invés de trenós sendo puxados por dezenas de pessoas, tenham sido utilizados pequenas conchas de madeira que se fixavam nas laterais dos blocos para que pudessem ser rolados. Isso diminuiria drasticamente a força necessária para elevar os blocos e é totalmente adaptável ao sistema de rampas. Essa é a teoria mais aceita hoje, mas outras teorias também ganharam destaque, como a do engenheiro Peter James, que trabalhou durante 20 anos na manutenção das pirâmides. Em 2014, ele propôs que as pedras, na verdade, eram transportadas através de elevadores aquáticos, onde um sistema complexo de condutos e comportas fariam todo o trabalho de elevação. A técnica proposta por Peter consistia na fixação de boias com algum material de baixa densidade para que os blocos de pedra pudessem flutuar sobre a água. Esses blocos então eram levados para um conduto forçado, que é uma espécie de tubulação completamente preenchido de água. O sistema de comporta seria necessário para que a água em níveis superiores não se transformasse em um fluxo. Dessa maneira, vários blocos podiam ser transportados rapidamente com o mínimo de esforço possível. Essa é uma teoria que se apoia em diversos conceitos viáveis da física e é respeitado entre os historiadores, mas é uma técnica extremamente complexa e passível de diversos problemas. Eu, particularmente, acredito mais na teoria de rampas e trenós ou rampas e conchas, que foram inclusive retratados em alguns hierógrafos da época, que mostravam estátuas sendo puxadas por trenós com alguém molhando o solo, inclusive. As pirâmides sofreram algumas avarias durante a história, como um grande terremoto que atingiu a região em 1303, que afrouxou e derrubou alguns blocos, que anos mais tarde, em 1356, foram transportados pelo sultão Bari para construir mesquitas e fortes no Cairo medieval. A pirâmide de Gizé foi a maior estrutura artificial do planeta por mais de 4.000 anos, mostrando que a tecnologia egípcia era totalmente impressionante. Um fato interessante é que as 6 maiores pirâmides do planeta foram construídas em um intervalo menor do que 100 anos, e depois disso, nenhum faraó tentou superar os feitos da pirâmide de Gizé, o que torna o feito ainda mais misterioso. Pirâmides não são uma exclusividade do povo egípcio. Estruturas em forma de pirâmides também podem ser encontradas nas Américas do Sul, Central, China e países da Europa, como Itália, por exemplo, mas nada tão grande e ambicioso quanto os feitos egípcios. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like e se inscreve se ainda não for inscrito. E deixa aí nos comentários o que você achou dessa incrível história e qual estrutura gostaria de ver no próximo episódio. Aguardo você no próximo vídeo. Valeu e até lá!